Oi, meu nome é Marcela Balardim e eu te convido a mudar comigo. E no nosso primeiro oficial podcast, temos a pessoa que, ao longo da conversa, eu vou contar como ele entra nessa história e quem é ele, apresentar ele e tudo mais. Mas antes de apresentar o João, eu quero muito contar o quanto, para mim, é importante ter você no primeiro dia. Se eu me emocionar, tá tudo bem. Porque desde o começo você faz parte dessa história, então eu vou deixar você se apresentar, mas muito bem-vindo ao meu Muito primeiro podcast. obrigado. É um prazer, é uma honra e eu sinto que assim que isso é só o começo mesmo de uma trajetória que a gente vai falar sobre isso, mas você já sabe que isso já estava aí programado, né? Pronto. Mas agradeço demais pelo convite. É um prazer enorme. E eu sou o João, né? Sou terapeuta integrativo, trabalho aí com diferentes técnicas, abordagens terapêuticas. Nesse caminho eu conheci a Marcela e a partir disso, né, de um processo talvez de autoconhecimento, né, Marcela? Né? Tanto dela quanto meu, vocês vão entender, a gente chega aqui hoje. Então é um prazer enorme estar sendo a primeira pessoa a Ai, estar que aqui com você. feliz. A gente se cruza nessa história e o João foi uma pessoa muito importante para mim, ele é uma pessoa muito importante para mim, porque o João, além de tudo, ele é meu terapeuta particular. Então, por muito tempo, eu vou contar uma característica minha e como eu chego aqui hoje ao Muda Podcast, como eu entro nessa história. Vou contar a minha história e daí eu quero que o João conte a dele para vocês entenderem onde a gente se cruza nessa história toda. Eu vejo uma característica minha, João, e aí você, como terapeuta, para quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo isso, também se identificar e que caminhos essas você como terapeuta e como amigo e como humano que os caminhos que a gente traçou para a gente chegar até aqui. Mas eu começo falando do meu, que assim, a vida inteira eu tive muito medo. Por muito tempo, vou corrigir minha frase, tá? Por muito tempo eu tive medo de fazer qualquer coisa sozinha. Então, eu tinha tudo, eu me vejo lá na quinta série com a idade que eu tinha, sempre queria que alguém tivesse comigo, que alguém tivesse do lado, precisando da validação do outro. Sempre, então eu fui crescendo e essa foi uma característica que foi crescendo junto comigo. Então, cada vez mais eu falo assim, gente, eu preciso que alguém vá comigo. Eu preciso que alguém esteja comigo. Eu preciso que alguém faça comigo. E por muitas vezes, eu fiz muitos projetos que eu amo. Todos esses projetos que eu já estive, eles também são a Marcela. Mas eu sabia que uma hora eu precisava ir sozinha. Uhum. E aí, nessa trajetória, o nosso caminho se cruza. E aí, o que a gente queria trazer como tema para esse primeiro podcast, que é o autoconhecimento, mas o cuidado com esse autoconhecimento, né? O que a gente vai aprendendo e quantas pessoas dentro da gente mesmo a gente vai conhecendo, quantas Marcelas eu descobri nesse processo, quem era eu, e eu lembro de chegar no consultório e falar assim, João, tudo que você falou eu fiz, mas voltei, dei um passo atrás, e o que eu faço agora? Mas me encorajaram a estar aqui hoje, e aí não vou contar agora esse pedaço, mas eu quero, assim, que você conte da sua história e como você entrou no conhecimento primeiro do João, né? Para que a gente possa ir entendendo e trocando essa história que é nossa. Ótimo. Bom, talvez o meu começo, assim, eu teria, acho que mais ou menos uns 15 anos, eu não lembro muito bem, mas um primo que trabalha com Reiki, que é uma das técnicas, né, que hoje eu sou mestre Reiki, ele me falou do Reiki, falou assim, João, você tem uma energia muito para trabalhar com Reiki. E aí na época, eu na adolescência, né, com uns 15 anos, eu falei, gente, o que que tá falando, né? Imposição de mãos, energia, eu levei aquilo numa brincadeira e comecei a rir, inclusive, né? E aí, no meu processo, eu cursava zootecnia na Universidade Federal de Viçosa, fazia a graduação, era a minha segunda graduação, eu entrei primeiro em física, não gostei, e entra no processo do autoconhecimento que eu não sabia o que eu queria.
16, 17 anos, que é essa fase que a gente está escolhendo o curso, a profissão, eu não sabia muito bem o que eu queria um monte de coisa. Entrei em física primeiro, não gostei, depois fui para uma graduação em zootecnia, e inicialmente muito motivado por essa história de que na família é cheio de zootecnistas, é uma profissão que a gente fica bem sucedido e tudo mais, e eu na imaturidade da adolescência, pensei, então vamos nisso. Eu já vinha, né, de uma criação, eu cresci no interior, então eu falei, bom, zootecnia. Entrei no curso, mas eu nunca gostei muito. E quanto mais fui afunilando, chegando mais para o final do curso, eu fui vendo que aquilo realmente não era para mim. Só que ao mesmo tempo eu não tinha essa coragem de mudar. Eu pensava em fazer arquitetura, outros cursos, mas eu não tinha essa motivação, essa coragem de fazer o movimento, né, da mudança. E aí eu entrei em um processo de fato depressivo na graduação, onde eu comecei a fazer terapia, e eu acho que isso é muito interessante, Marcela, porque isso foi mais ou menos há 10 anos. É, e a gente ainda pensa, ainda olha para esse lugar das terapias com muito preconceito, de que é um lugar de pessoas fragilizadas, de que a pessoa tem algum problema mental, então é só para pessoas assim, e a gente esquece que todo mundo precisa, todo mundo tem as suas questões. E nisso eu procurei então ajuda psicológica na época. Os meus amigos ninguém sabia, minha família ninguém sabia, Porque também tu não queria contar eu isso, não queria né? contar. E entra também nos meus próprios preconceitos Claro. da época, né? Enfim, um pós-adolescente, né? Eu estava com 21, 22 anos, talvez. Então, nos meus preconceitos também. Até que eu resolvi procurar, e na época eu tinha uma bolsa de iniciação científica, então eu usava esse dinheiro para poder pagar as sessões de terapia. E nesse processo terapêutico foi muito rico para mim, porque eu tive, e aí eu preciso abrir esse parênteses assim e reforçar para todo mundo, cada caso é um caso e no meu foi possível não fazer o uso de medicamentos. No meu processo, a minha psicóloga da época, eu já fazia trabalhos manuais, filtros dos sonhos, customizava camisas, já gostava dessa parte manual Uhum. artística. Eu comecei a pintar mandalas. E aí, né, até na psicologia junguiana, o Jung traz esse universo das mandalas para o mundo terapêutico. E aí a minha psicóloga, ela brincou comigo. Ela falou assim, João, nós temos hoje duas possibilidades. Ou entramos com o uso de medicamentos, o que pode influenciar e afetar a sua parte criativa, ou você vai usar das suas mandalas como um medicamento. Maravilhoso. E aí ela me falou, você vai precisar fazer mandala todos os dias. É como se fosse um Um remédio, exercício, um claro, exercício. claro. E aí eu tinha um caderninho que eu levava para a aula e nos intervalos, e às vezes até durante a aula também, vou ser sincero, Claro. eu ficava desenhando mandalas. Então, no meu caso, isso foi possível como recurso terapêutico. E aí, nesse processo, eu também me abri para o Reiki. Foi quando eu me tornei reikiano, e isso foi me ajudando cada vez mais. Eu comecei a jogar tarô para os amigos. Então eu fui já em paralelo com a zootecnia conhecendo esse universo terapêutico, holístico, através também da psicoterapia, que eu era paciente, e aí eu fui percebendo que não dava mais para mim. Uma coisa não Continuar naquele combinava caminho. mais, né? Não tinha, sabe, mais como fazer. Eu tive experiências que me ajudaram, como fazer estágio em um lugar que eu sempre sonhei, que eu sempre idealizei, e eu acho que isso foi muito importante porque eu conheci na prática esse lugar, de ver como que funcionava, e aí eu vi que, não, eu estou em uma ilusão de que Sim. eu vou amar isso aqui. Quando eu tive a oportunidade desse estágio, eu vi que não era o que eu queria. Então foi quando eu realmente falei, já não dá mais. Sim. E aí eu não me formei em zootecnia, eu deixei, né, faltava pouco tempo para eu formar, mas eu saí. E nesse processo eu já jogava o tarô para os amigos, já era reikiano, e aí minha mãe falou: "OK, não quer estudar? Vai ter que trabalhar". Claro.
E aí eu comecei a fazer os atendimentos de uma forma bem simples mesmo, sabe? Com reiki. Inicialmente eu tinha preconceito de falar que eu fazia leitura de tarô, porque existe um estereótipo, né, Sim. no mundo das terapias holísticas de que é prever futuro. Eu venho de uma região onde a cultura religiosa é muito forte, então é visto como preconceito, como algo do mal, como algo Aham. ruim. Então, eu, dentro dos meus preconceitos, inserido nesse ambiente, eu também fui com uma certa resistência de divulgar isso. E nesse processo eu fui conhecendo aí outras terapias, como hoje eu atuo com Theta Healing, fiz uma formação aqui em Belo Horizonte em leitura corporal, então eu costumo dizer que eu sou hoje especialista em leitura corporal, que você já conhece muito E também. sou apaixonada pelo seu trabalho. Vou falar da minha visão sobre o seu trabalho. E nesse processo aí eu aprendi outras técnicas, né? A leitura tameana, que é com cristais, o benzimento, mesa radiônica. Eu fui realmente assim, abrindo o leque de possibilidades. E eu acho que vale pontuar até, Marcela, que quando eu fui vendo que eu estava abrindo demais o leque de terapias, eu fui vendo que era por insegurança minha. Maravilhoso. Eu fazia uma técnica, uma formação, eu achava que não, ainda não tá bom. Sim. E muito em um lugar inconsciente, talvez até consciente, que é o autoconhecimento, eu fui percebendo isso em mim Sim. depois, que bom, eu não fiz uma graduação. Então eu preciso estar sempre fazendo algo mais para me tornar um profissional melhor. Até que chegou um momento que eu vi, eu falei assim, não, peraí, eu não preciso de mais técnicas. Eu já posso atuar com o que eu tenho de Aham. recursos. Por isso que hoje, nos meus atendimentos, eu ofereço uma sessão que eu sempre digo, né? A pessoa não precisa se preocupar com técnica. Simplesmente venha e traga suas inquietações, aquilo que você está buscando, que você está precisando. E nesse processo nós vamos juntos entender o que fazer. E muitas vezes a gente não precisa de uma técnica explicitamente. Eu posso trabalhar através do diálogo, Uhum. e isso é muito comum de acontecer. Fazer uma sessão onde é através do diálogo, da conversação, da elaboração verbal, que a pessoa vai conseguir entender e elaborar aquilo que ela está Claro. precisando, né? Claro. Maravilhoso, João, porque você traz dois momentos que se cruzam muito com a minha história. E aí, as mandalas, para você, como uso terapêutico, para mim foi a escrita, que em algum momento a escrita entrou na minha vida, que eu também, em terapias mais novas, falei, gente, eu preciso organizar o que está aqui dentro, tinha muito dentro de mim. Então, a escrita vem desse lugar. E foi para mim terapêutico e é terapêutico hoje para mim, então eu ainda escrevo muito, coloco as minhas ideias no papel, todas elas, e quando você fala que você vem assim, a mudança mesmo em si, né? A mudança a coragem de mudar que você teve são caminhos que a gente sabe que não são caminhos simples, caminhos de você deixar uma zootecnia, eu deixei uma cidade para trás, mas tem um dom e hoje eu sou apaixonada pelo seu trabalho, quero trazer aqui como a gente se conheceu e até onde a gente chegou, mas esses passos dessas elaborações que a gente vai do conhecimento, de quem a gente vai entendendo quem a gente é, como a gente é e como as coisinhas pequenininhas aqui dentro funcionam. Eu lembro de algumas vezes que eu já cheguei na sala, né, para atendimento com você e você falava assim para mim: Marcela, mas você fala. E eu lembro dessa sua frase assim, que eu não sou graduado. Uhum. Chegava para mim isso no meu coração assim, até falei isso ontem, mas eu preciso, antes de estar aqui, eu preciso fazer um curso de PNL, um curso de oratória, um curso de escrita, um curso disso, um curso daquilo. E por muito tempo eu achava que eu não estava pronta. Tenho certeza que pessoas se identificam com isso, porque eu ainda precisava do próximo curso, do próximo passo para que eu tivesse pronta para. E aí eu lembro que você olhou para mim e falou assim: mas você já está pronta? E eu falei assim, não, eu não tô pronta. E aí, eu quero só contar como foi esse encontro do João, para que a gente continue. A Casa Calma hoje tem
vai completar 2 anos. Isso. E a Casa Calma sou uma das idealizadoras. Hoje eu não tô mais no processo da Casa Calma, mas junto com a Izzy e com a Lud, que eu falava isso durante todas as lives que a gente fazia, sou uma das idealizadoras, tenho um amor pela história, amo as pessoas que estão lá. A Lud é minha amiga e irmã, não preciso nem falar. Mas aí que entra o João. Que o João hoje ele atende na Casa Calma, ele é um dos terapeutas da Casa Calma, mas quando eu e o João a gente se cruzou, que foi através do Rodrigo, um amigo em comum, que falou assim: Marcela, você precisa conhecer o João. Nem eu sabia o quanto eu precisava te conhecer, estando aqui hoje, porque a gente se conectou e assim, a sua força para mim, a sua energia completa tanto a minha, que a gente começou essa brincadeira que a gente tá aqui hoje nas lives. E a gente se ligava e falava assim: João, vamos fazer uma live? Vamos. E a gente começou fazendo as lives dentro do Instagram da Casa Calma. Depois a gente foi pro meu pessoal. Olha como os passos já estavam sendo dados. E hoje, quando eu tô aqui assim, te olhando, eu falo assim: cara, eu tenho muito pra te agradecer. Porque eu quero, assim, esse caminho, eu sei que ele é meu, mas ele é nosso até aqui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como foi, quando você fala pra mim, tipo, esse processo é seu, como é isso na terapia, quando você encoraja as pessoas, porque você se encorajou quando você saiu da zootecnia, esse processo de encorajar, porque eu quero chegar no processo do autoconhecimento, que é um processo que eu tenho muito carinho por ele, mas muito respeito, né? Então, assim, dentro do João, como é se encorajar e o respeito pelo que a gente entrega do autoconhecimento? Ótimo. Eu sinto, Marcela, hoje, há um tempo atrás, eu não tinha essa consciência, né? Eu acho que, só abrindo um parênteses, que isso é importantíssimo. Inclusive, eu deixo como sugestão para as pessoas uma série que se chama Sessão de Terapia, porque as pessoas romantizam muito o lugar do terapeuta, das mais diversas formas de terapia, achando, eu, João, por exemplo, eu aparento ser uma pessoa muito tranquila, e as pessoas acham que eu sou um Buda, que eu fico ali, Que não tem problemas. que eu não tenho problemas, e esse lugar mais humano da terapia. Quando eu, enquanto um terapeuta, eu consigo me colocar como humano também, Perfeito. eu me coloco em um lugar que eu acredito muito que é ao lado de quem está comigo. Eu posso me colocar em um lugar, na leitura corporal nós temos essa diferença do curador para o curandeiro. Curador é aquela pessoa que se coloca no lugar de eu vou te salvar. Sim. Eu vou te ajudar, Marcela. Eu vou te curar. E nós acreditamos, e eu acredito nisso fielmente, que ninguém cura ninguém. Mas eu posso oferecer para você os recursos necessários para você se curar. Esse é um processo onde eu me torno um curandeiro. Então, nesse processo de autoconhecimento, de encorajar o outro, eu sinto e eu busco sempre. Posso falhar às vezes? Sou ser humano. Mas eu busco sempre isso, de estar ao lado da pessoa. Então, se eu tenho um processo, né, assim, onde está difícil para a pessoa, eu não quero estar ali no lugar de que sei de tudo e vou ensinar tudo para a pessoa. Eu estou ali em um lugar onde eu vou te dar recursos, um suporte para a gente caminhar juntos. Sim. Para que eu não seja, para que aquela pessoa também não fique dependente de mim e nem eu, enquanto terapeuta, dependente dela, porque isso pode acontecer e é interessante, Marcelo, que a gente não fala muito disso. Nós olhamos muito para um lugar que é onde o cliente ou o paciente se torna dependente do terapeuta. Mas Nossa, existem maravilhoso. inúmeros terapeutas que se tornam dependentes do cliente e do paciente. Seja por uma questão de ego, seja por uma questão, enfim, que eu me sinto valorizado quando eu estou com aquela pessoa, né, com aquele cliente. Então, esse é um processo onde a gente vai se humanizando mais. Então, quando você traz isso, né, como que é para você encorajar o outro? O que eu sinto e que eu busco, né, é estar ao lado da pessoa. Vai ter momentos que eu não vou dar conta? Gente, vai ter momento que eu não vou dar conta. Então eu preciso dizer que tem momentos que, por exemplo, olha, eu preciso encaminhar a pessoa para um outro profissional. Isso é a minha parte humana. Isso também é o meu me conhecer, saber até onde eu vou, até onde eu posso e consigo ir. Sim.
E nesse processo de autoconhecimento, Marcelo, eu sinto que eu ia dizer que é mais recente, talvez essa minha consciência, de que o autoconhecimento poderia, não vou dizer que deveria, mas poderia ser menos teoria e mais prática. Tem uma diferençazinha entre autoconhecimento e autociência. O autoconhecimento é esse lugar onde eu me conheço dentro de conceitos, dentro de teorias, dentro de regras. Já a autociência é onde eu vou me percebendo. Eu vou me conhecendo independente de conceitos e teorias, que podem sim ser norteadores, Sim. mas que não vão me definir. E eu percebo muito nesse mundo do autoconhecimento que às vezes eu busco muito livro, filme, terapias, mas está tudo subjetivo, tudo em Sim. conceito. E na prática? Como que eu estou mudando na prática? Que é o que a gente está falando, Sim. que é, eu posso buscar como recursos, mas chega um momento que eu vejo, cara, eu preciso mudar. Total. Quando a gente vai lendo, hoje eu me identifico assim, a gente vai lendo, e fala assim, e aí? E como que eu faço isso? Eu já entendi. E às vezes a gente até se culpa, né? Eu tô toda errada. Tudo errado. De onde eu começo, né? Então, assim, é esse perigo da teoria, Sim. onde eu fico em muita teoria. Tá, eu sei que eu tenho que fazer assim. Tá, mas eu tô fazendo? Óbvio que aqui eu estou generalizando, que cada caso é um Claro. caso, né? Mas eu sinto que o autoconhecimento, ele acontece quando eu mudo de comportamento. Perfeito. A mudança. É a mudança. Para mim, o autoconhecimento é a mudança em si. A teoria que vem antes, que eu acesso, para mim isso, com todo respeito a Claro. todos, não é autoconhecimento. Para mim isso é uma teorização. Nem sei se essa palavra Sim. existe. Mas agora ela existe. Mas é uma teoria. E Sim. que pode sim me ajudar. Claro, pode ser um pontapé ali, né, Sim. para aquela história. Pode ser um norte. Sim. Mas se no momento que eu mudo, que eu percebo, vou me usar como exemplo. Aham. Quando eu faço todo um processo terapêutico, onde eu vou estudando, me conhecendo, me percebendo, mas aí eu mudo, eu saio de um curso que eu não gosto, que estava me fazendo mal, e aí eu começo a entrar em um lugar onde eu me sinto absurdamente realizado. Sim. Então, para mim, João, o que é o autoconhecimento? Foram as terapias, foi esse percurso como recurso. Total. Mas para mim o autoconhecimento é na hora que eu me conheci de verdade, que é nesse lugar novo. Que foi a partir Sim. da mudança. Que entra também com o que você traz, que você viveu, né? Total. E assim, eu vou usar o seu gancho de que você, como terapeuta, você prefere não é a palavra, mas a sua forma de trabalhar é lado a lado com o paciente, cliente, amigo. Esses nomes eu acho difíceis colocar ali no papel, mas desde o começo, eu sempre falei para você, enquanto eu vou contar o meu caso, o meu relato, a minha vontade de mudança, de falar, de comunicar, sempre foi não falo nem como um dom, é algo tão mais forte que eu, porque dom, eu não tô talvez, não sei, olha o sabotador aqui, olha o sabotador, mas como um dom. E aí eu quero contar um caso muito curioso para quem estiver ouvindo isso, que como a gente chega nesse podcast aqui, quando eu falei há uns 3 meses atrás, eu falei, João, vamos fazer um projeto, vamos fazer palestras, empresas, que é um projeto que ele ainda acontece, ele pode acontecer e ele não deixa, uma coisa não anula a outra. Vamos fazer projeto, vamos fazer palestra. Era a minha vontade grande de falar para um público, para pessoas e tudo mais. E você o tempo todo falou assim para mim, vamos fazer palestra. Daí fiz projeto de palestra, porque eu sou excelente em fazer projetos, né? Então eu faço projetos e finalizar, eu sempre dava um passo atrás. E aí eu falei, João, vamos fazer palestra? Vamos. João, vamos fazer o podcast, nós dois. E aí a gente tinha, eu lembro que no aplicativo que a gente trabalha, tinha um podcast e as palestras. E aí, quando o Lucas, que é um dos idealizadores do estúdio que a gente tá, falou assim, vem para uma reunião aqui. Eu falei, João, é a nossa hora. É a nossa hora. Vamos fazer um podcast? Tu falou perfeitamente comigo. Vamos embora. A gente tá lá, a gente vai fazer esse podcast. Viemos nós dois pra reunião aqui no estúdio. E aí o João comigo e a gente pirando nas ideias e vamos fazer, o que a gente vai falar e os temas que a gente vai falar.
tal. Saí daqui com um sorriso gigante, falando, achei meu lugar. No dia seguinte, tudo bem. Passou uns 3 ou 4 dias, né, João? O João me mandou um áudio com todo o respeito, com todo o amor do mundo, e ele falou assim, esse podcast é seu. Você vai nele. Ele é seu, Marcela, ele é a sua cara, ele é você. E aí eu lembro que na hora eu tive um pouco de medo, falei assim, tá, mas tu não vai comigo? E de repente eu falei assim, obrigada. Entendi. Você como terapeuta, você veio lado a lado comigo até aqui, até hoje. E eu falei, daí eu lembro de falar assim, então, pelo menos o primeiro, porque eu não poderia começar isso hoje sem com um convidado que não fosse você. Porque eu vou daqui pra frente, eu me prometo que eu vou daqui pra frente, mas o primeiro tinha que ser com você. Então, quando você traz, isso tudo eu tô cantando para ilustrar que quando você traz o seu lado humano, como terapeuta, de caminhar lado a lado, ao meu lado, você literalmente veio. Então, assim, daqui eu sigo, daqui eu te agradeço, porque eu sei que eu posso seguir, mas eu acho que, assim, nas terapias, eu acho que a grande mágica é exatamente essa. E quando você traz que o terapeuta também tem um lado de ego, talvez, que um paciente se torna dependente e o outro também se torna, eu acho que o mais lindo e humano que você fez e que você faz comigo, que a gente ainda se precisa, né? A gente ainda se precisa ao longo das novidades que vierem. Mas me autorizar a ser eu. Tipo, é só você, assim como é só o João. Sim. É mais simples esse movimento. E hoje até estava numa frase que o amor é movimento, é isso. Eu acredito muito nessa terapia com amor, e aí o que eu quero te perguntar e que eu quero trazer é que um dos meus medos do autoconhecimento é que quando a gente se conhece, quando a gente mergulha muito nisso, como eu mergulhei muito, como né, eu fui lá no fundo para entender o que era, aparece muita sombra. E essas sombras, elas podem ser propulsoras, eu posso ir além, porque eu não quero mais estar com elas ao meu lado, mas eu vejo ela travando muito. Algumas pessoas que estão próximas a mim, ou até eu mesmo, vou falar, né, de mim, me travando muito por essas sombras. Então, o meu cuidado com o autoconhecimento e o carinho que eu tenho com essa palavra, que às vezes fica até chata de ser falada, né? Que virou uma coisa assim, mas é que hoje eu tenho muita vontade, o que eu quero trazer no Muda, principalmente, era o caminho do meio. Porque não é nem lá onde isso não é para mim, isso não serve, e nem aqui onde eu já estou iluminado. É esse caminho do meio. Calma. São passinhos que a gente precisa ir dando devagar para que a gente não se assuste com quem a gente conhece. Porque, por exemplo, eu sou a Marcela legal, extrovertida, tananã. E quando eu vou me conhecendo, que eu descubro que eu não sou, o que eu faço com essa que eu não sou? Porque sou. Ela tá aqui dentro. Essa sou eu. Então, assim, é que a gente entre só um pouquinho nesse... Porque você me ajudou muito nisso, nesse caminho do meio. Ótimo. E eu sinto, sabe, Marcela, que esse é um ponto-chave para nós enquanto humanidade, que seria um caminho do meio e entender que as polaridades já não fazem mais sentido. Um dia foram necessárias. Às vezes eu preciso experimentar uma polaridade, depois a outra, para entender onde que é que eu estou. Mas esse caminho do meio, às vezes eu posso integrar, que é o que eu faço muito no meu trabalho. Olha, a gente está trabalhando a nível sutil, em determinada técnica, o que quer que seja, né? A nível espiritual, sutil e inconsciente, ok. Mas racionalmente e conscientemente, o que você vai fazer? Bom. Então vamos integrar esse inconsciente com o consciente e vice-versa. Mas, João, se eu estou em um processo que está difícil, ok, vamos ver a nível comportamental, mas vamos ver o que tem por detrás, que às vezes são essas sombras. Sim. E nesse processo, né, Marcela, eu acho que é primordial trazer que, a gente romantiza muito o autoconhecimento enquanto sociedade, achando que tudo são flores, que tudo é as mil maravilhas, e tem momentos de muito sofrimento. Porém, tem uma outra polaridade que eu vejo também, que as pessoas trazem que o autoconhecimento tem que ser sofrido. Tem que ser doloroso. Tem que ser difícil.
sabe? Você tem que mergulhar e mexer em feridas extremamente dolorosas e profundas. Então, acho que nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno. Sim. Porque tem feridas que às vezes no momento eu não dou conta de olhar para elas. E aí eu vou insistir porque tem que ser assim? Uhum. Ou se eu entro nesse lugar de uma extrema romantização, de, por exemplo, vou fazer um retiro. Vou ficar uma semana em um retiro e aí chega lá eu acho que eu tô indo para uma festa, que eu tô indo curtir. Eu não quero viver de fato as experiências daquele lugar. Então são dois extremos. E esse caminho do meio, Marcelo, eu sinto que ele é difícil porque os extremos, com todo respeito a todos, podem ser mais confortáveis. Por mais desconfortável que seja. Curioso. Porque quando eu estou em um extremo, independente de qual seja, é como se eu já conhecesse muito bem aquilo ali. Já estar no caminho do meio, eu preciso ficar equilibrando dois pratos. É como se fosse uma balança. Sim. Se eu vou para um lado, eu estou nesse prato. Pode estar horrível isso aqui, mas eu estou nesse pratinho. Sim. Se eu vou para o outro extremo, a mesma coisa. Agora, o caminho do meio é essa oscilação. E o que é essa oscilação, se a gente para pensar? Me vem a impermanência humana. Nós somos seres humanos, nós mudamos a todo momento. E muda podcast. Se a gente pensa nisso, essa dificuldade do ser humano em mudar, em lidar com a inconstância, com a impermanência, de que tudo tem que estar assim, ó, sempre sob controle. E pode ser que seja um lugar desconfortável, Sim. mas eu quero estar aqui, ó, nesse lugar. Então, quando nós nos abrimos para essas oscilações, para essas alterações da vida, para essa ciclicidade do ser humano, que isso também faz parte, é interessante pontuar, Marcela, que no caso das mulheres isso é mais explícito através de um ciclo menstrual. Sim. Que é uma ciclicidade. Mas isso acontece também com os homens. O período é maior, né? Eu acho que eu não lembro se são 48, 50 dias, mas nós temos uma ciclicidade também. E o ser humano ele está mudando a todo momento. E quando nós entramos nesse lugar do autoconhecimento de que ou eu preciso só olhar para a luz, ou olhar só para a sombra, eu esqueço que existe luz na sombra e existe sombra na luz. Maravilhoso. Da mesma forma que eu sempre digo, existe masculino no feminino e feminino no masculino. Mas atualmente na nossa sociedade é tudo muita regra, muito conceito. E talvez o que eu estou falando aqui, pessoal, para muitos possa chegar como conceito. Sim. Como uma regra. Entende? O que eu quero trazer é como uma forma de refletir, de pensar além, de ampliar a percepção. E não que isso seja visto como uma verdade a ser imposta. Sim. Mas eu volto no autoconhecimento, que é, eu tenho o conceito de que a luz é X e de que a sombra é Y. Então aquilo que eu estou vivendo, eu vou tentar encaixar em um desses conceitos. Sim. Ao invés de perceber que, peraí, às vezes o que as pessoas estão vendo como sombra para mim é a minha luz. E às vezes o que eu acho que é a minha luz é a minha sombra. É a minha sombra. E nos processos terapêuticos é alguém de fora que está não te contando o que vê, mas te ajudando a enxergar de fora. Maravilhoso. E aí eu vou até usar Eu fiz com o João o curso de Reiki 1 e o Reiki 2. E aí eu lembro, essa sua frase final, ela me lembrou da responsabilidade do terapeuta, né, enquanto terapeuta, que quando nessa história de autoconhecimento que a gente tem que a gente não, mas que as pessoas romantizam esse lugar de dor profundo que precisa ser dolorido para que faça sentido, talvez, ou para que eu diga, consegui, cheguei lá nesse caminho mais desafiador. E eu lembro de você contar e de você me falar, não era necessariamente de alguém, mas enquanto terapeuta, falando assim, que a gente tem que ter, além de terapeuta, eu não sou terapeuta, mas a responsabilidade até de falar para a pessoa, porque tem muitas terapias que elas também te levam para esse lugar onde você precisa
você fez isso lá atrás, tananã, então você precisa passar. E às vezes aquilo não é nenhuma questão na vida atual da pessoa, a pessoa tá bem com aquilo, mas visitar com responsabilidade é nesse lugar que, assim, que eu queria chegar, e aí esse seu gancho final foi maravilhoso, essa responsabilidade, porque a pessoa tá bem. Então ela começa a fazer algumas terapias, e eu acho que talvez por isso que elas fujam, eu também fugiria. Se ela não for com carinho, então elas vão, de repente você descobre, ou eu passei por isso recente, assim, você foi abandonada. Tá, mas eu não estava preparada para isso agora. Então é relato meu, a Marcela sentiu. E aí? O que eu faço? Eu passei uma sexta-feira inteira chorando. A minha questão era uma. Eu me vi em outra situação, falei, o que eu faço com essa situação agora? Então, quando você traz esse sofrido, dá pra não ser tão sofrido, né? Dá pra, tipo assim, a pessoa te traz a situação, é só aquilo talvez. Claro que esse comportamento vem por várias outras coisas, mas vamos com carinho, com calma nesse lugar, né? É um lugar de respeito mesmo, né? De respeitar o tempo do outro. E isso que você traz, Marcelo, eu gosto. Vou trazer dois lugares. Um é até o lado humano do terapeuta, que ele vai cometer erros. Eu, João, enquanto terapeuta, eu vou cometer erros. Isso é óbvio, mas eu preciso, obviamente, ter todo o cuidado para que isso não seja uma coisa a todo momento. Mas na condição humana isso pode acontecer? Pode. A minha primeira psicóloga, antes, né, dessa que me ajudou muito no processo, eu não esqueço disso, Marcela, que eu sempre fui uma pessoa que gostava de energia, sempre fui muito sensível, gostava dessa coisa mais esotérica. E no processo terapêutico com ela, não lembro se primeira, segunda sessão, ela falou comigo, olha, João, vamos deixar isso de lado um pouquinho, essa parte esotérica, não vamos pensar muito nisso não, vamos focar em outras coisas aqui agora. Eu nunca havia feito terapia, ok. Entendi que esse era o O normal. processo. Depois eu não fui gostando, até que um dia isso, inclusive, eu sei que isso é antiético, mas ela me sugeriu procurar uma determinada religião, entende? E aí eu vi que eu falei assim, não, isso aqui não dá pra mim. E aí foi quando eu troquei de terapeuta e naqui eu, né, segui com o processo mesmo. Quando eu falei isso, olha, eu sei que eu não posso ficar falando de coisas esotéricas, ela falou assim, claro que pode. Se é o que você gosta, se é o que você acredita, isso faz parte de você. Então é claro que pode. É aqui que você vai falar disso. E ela, enquanto profissional, ela vai saber conduzir até onde, o que abordar e tudo mais. Então entra nesse lugar também da forma como é conduzido, que às vezes, Marcela, é imposto com muita rigidez. Sim. Por quê? Eu preciso entrar nisso, que é, eu, enquanto terapeuta, eu posso querer impor a minha verdade a você. Sim. Ao invés de escutar o que você tem para me falar. E aceitar a verdade do outro, né? Entende? Acolher que esse deveria ser um lugar terapêutico. Sim. Que eu tô ali para ouvir o que você tem para me trazer e não para querer impor uma verdade ou um conceito. Eu tenho os meus conceitos, as minhas filosofias e as minhas crenças, como todo e qualquer ser humano. Mas em um lugar, em um processo terapêutico, eu não tô ali para impor isso a você. Perfeito. Eu tô para escutar o que você tem para me trazer. E às vezes, né, Marcelo, uma palavra que você trouxe que é interessante, nesses processos a pessoa pode sim entrar na fuga. Porque às vezes a gente toca em uma ferida e a pessoa não quer olhar para aquilo. Então eu, enquanto profissional, eu preciso também ter uma consciência até onde eu posso ir. Olha, está sendo difícil para Marcela isso aqui. Então, ou eu dou uma amenizada, ou eu posso tentar chegar por outras vias. Isso é uma parte profissional. Porque senão a gente entra também nesse lugar da fuga. Que é, nunca eu vou olhar para isso. Não quero, total. Não quero. Aí a gente entra na negação. E eu vejo isso em atendimentos, que às vezes algumas coisas que são apresentadas para a pessoa e a pessoa nega algo que, para quem está olhando de fora, é nítido, mas a pessoa não consegue perceber. Isso é o famoso insight, que é quando, nossa, isso fez sentido. E é uma pergunta que eu faço muito nos meus atendimentos. Eu trago, às vezes, algo para a pessoa e falo, isso faz sentido para você? Se a pessoa virar para mim e falar assim, João, não faz sentido nenhum. Perfeito. Pronto. Então vamos para outro caminho. Entende? Que é que ela não quer olhar, talvez, né? Se não fez sentido para você, não é o momento. Então para que eu vou insistir nisso agora?
Talvez tenha outras coisas a serem trabalhadas para depois a gente chegar nisso. Claro. Mas esse lugar, Marcela, do sofrimento, sabe, de que tem que ser sofrido, de que tem que ser difícil, é a vida que a gente cresce enquanto sociedade, de que tudo tem que ser um sacrifício. E nos processos de autoconhecimento, isso é pregado demais, de que tem que ser doloroso. De que se não está doendo, de que se não está sendo difícil, não tem mudança. E dá para mudar. Claro, e aí entra o mágico caminho do meio, que é o que a gente fala tanto, porque não precisa ser, não pode ser. A gente já tem tantas outras dores por aí, dores enquanto sociedade, dores enquanto no meu papel, eu como mãe, como esposa, como quem trabalha, você como João, como terapeuta, como amigo, como filho, como tudo, que mais um agora, né? Então deixa para que eu pelo menos tenha carinho pelas minhas Marcelas, pelas minhas dores, pelos minhas questões. E assim, caminhando mais para o final, mas eu quero muito falar sobre isso. Quando você fala dos seus atendimentos, eu queria muito que você contasse, porque é muito maravilhoso a leitura corporal, como você, assim, tudo, gente, eu tenho um jargão que eu preciso contar, que o João. A diferença da leitura. Primeiro eu quero falar, antes de eu contar do meu jargão, é da leitura corporal que as pessoas confundem, né, João? A leitura corporal, e quando eu falo que o João faz a leitura corporal, eles já acham que a pessoa. Ai, mas eu sentei assim, então ele já tá me avaliando. Como é que é o nome dessa terapia? Que Isso é mais linguagem linguagem corporal. corporal e a leitura. Não é linguagem corporal, é outra coisa que fique claro, porque nas nossas lives isso era uma pergunta. Ai, que bom que ele não estava me assistindo. Eu falei, não, ele não precisa te assistir. Mas são partes. Eu vou deixar ele falar, mas só porque a minha frase são partes do corpo e como o corpo humano acontece e tal. Que, por exemplo, eu acordo com o olho inchado. João, o que é isso na leitura corporal? Eu torci o braço. João, o que é isso na leitura corporal? Então, só pra gente falar um pouco do seu atendimento e como a leitura corporal, a gente até pode trazer depois no final alguma coisa que ajuda, porque o João é cheio de técnicas, nesse autoconhecimento e nesse lado sabotador que foi o que eu estava até agora. Mas fala um pouquinho da leitura corporal. Ótimo, porque a diferença, né, é que na leitura, eu sempre reforço, Marcela, que a leitura corporal é uma escola muito rica, é uma filosofia mesmo, para mim não se resume ali a uma técnica. Então, por mais que eu possa ficar aqui 1 hora falando de leitura corporal, você que já conhece sabe, vai ser muito superficial. Sim. Porque a leitura estuda e entende que cada pedacinho do corpo representa algo do nosso psiquismo, das nossas emoções. Da mesma forma, todos os sinais, sintomas, doenças, tudo aquilo que se manifesta no corpo é uma representação. Por exemplo, cálculo renal. É um indivíduo que, naquele momento que o cálculo se manifesta, esse indivíduo ele está entrando em um lugar que nós chamamos de síndrome de Deus, que é aquela pessoa que não assume os seus medos, suas fragilidades, ela se coloca em um lugar de eu dou conta de tudo. Tenho certeza que as pessoas já estão agora perguntando assim no final do podcast. O que quer dizer isso na leitura? Adorei o exemplo do cálculo. Entende? Então a pessoa vai buscar esse lugar, ela não admite, não assume para si que isso aqui eu não dou conta. E aí entra nessa postura de enfrentamento de si mesma. E aí é necessário a formação dos cálculos. Uma pneumonia, tá limpando... Dá uns exemplos aí, só pra gente entender. Entender, né? A pneumonia é uma limpeza de sentimento de solidão, abandono e tristeza. O indivíduo não reconhece ou não admite que está se sentindo abandonado, que está se sentindo sozinho. E aí é preciso desenvolver uma pneumonia, que aí é onde eu quero chegar. Para a leitura corporal, isso não é um castigo. Muito pelo contrário. Aquilo que conscientemente, racionalmente, emocionalmente eu não consegui elaborar, o meu corpo vai virar e vai falar assim, João, eu resolvo isso para você. Mas como que o corpo resolve? Sinais, sintomas e doenças. Então, independente da manifestação física, já é o meu corpo, sob o comando da minha alma, do meu espírito, resolvendo aquilo que eu não estou conseguindo. Então, se o corpo está manifestando, cara, que bom, está limpando. E não é romantizando nenhum sofrimento. Sim. Mas o meu corpo já está trabalhando para aquilo ser elaborado. E se manifestou fisicamente é porque eu ainda não tenho consciência do que é. Se eu já tivesse total consciência, o corpo não precisa entrar no assunto.
E aí, nesse processo, né, da leitura corporal, nós usamos o corpo também como um recurso para acessar o psiquismo, que é especificamente através de uma massagem chamada toque e intenção e outros recursos terapêuticos. Então, se o João, óbvio que aqui eu estou resumindo, mas é uma sessão de massagem, tem muitos detalhes, mas João, eu estou com um problema no punho. Punho é centro da coragem. Então Eu eu já queria que posso você falasse o corpo inteiro, mas não vai dar tempo, a gente tem que acabar. Mas fazer fala do um punho. mapeamento, né? Fala do punho e Então, fala de mais umas duas coisas, só para vou falar um entender. que é muito comum Tá, de boa. ter manifestações. Joelho. Mas fala do punho, que vai que É, alguém tá curioso com aqui. punho, né? Mas o punho é centro da coragem. Lado direito, eu com o outro, com o externo, com o ambiente. Lado esquerdo, eu comigo mesmo. Então, o punho, se eu estou com uma questão no punho, óbvio que tudo tem uma leitura mais específica, Aham. mas é centro de coragem. Então, onde que eu não estou agindo com esse movimento mais corajoso de me colocar, de me impor? E, por exemplo, que eu ia dizer, joelho. Quantas pessoas não têm problema no joelho? Por quê? Centro de autovalorização. Isso é uma questão da humanidade, né? A autovalorização. Boa. Então, vale lembrar até, Marcela, que a autovalorização as pessoas associam a se olhar no espelho e se achar bom o suficiente. Ah, eu preciso me valorizar mais. Só que tem um outro lugar da autovalorização que a gente esquece e ignora, que é o olhar no espelho e ver que isso aqui eu não dou conta. Isso aqui Simples não é para assim. mim. Entende? Entendi. Então, nesse processo de autovalorização, é eu perceber o valor que eu tenho dentro daquele cenário, seja comigo, seja com outro. E às vezes o meu valor pode estar um pouquinho para cima, às vezes o meu valor pode estar um pouquinho para baixo. E esses ajustes que a gente vai fazendo, por exemplo, através dos processos de autoconhecimento que a gente estava falando, Uhum. que às vezes eu vou entrar em um processo de autoconhecimento que está sendo muito doloroso e alguém fala assim: não, mas tem que ser doloroso. E aí eu entro na insistência. E aí aquilo vai me machucando cada vez Vai mais. abrindo, era uma feridinha, virou um feridão. E é óbvio que às vezes pode sim ser necessário, Claro. mas eu preciso, entra o autoconhecimento na prática, que é, eu não estou dando conta. Posso virar, Marcela, eu não estou dando conta, está sendo muito Sim. para mim. Isso é o autoconhecimento na prática. Eu reconhecer que para mim está demais. Então eu posso falar, olha, eu não estou dando conta, Marcela, está sendo muito. Ou o outro oposto. Marcela, a gente já está aqui, sei lá, 4 sessões e eu não estou vendo resultado. Aham. Não estou vendo mudança, não está mexendo nada, não está nada fazendo sentido para mim. Tem como a gente aprofundar um pouco mais? Tem como puxar um pouquinho mais? Aham, entendi. Esse eu sinto que é o caminho do meio, Marcela, talvez para mim, João, Aham. o caminho do meio é eu perceber aquilo que eu estou sentindo no momento. Eu ser movido também pelo meu sentir, ao invés de ser movido só pelo externo, pelo que Total. estão ditando. Dá nome para as emoções, né? Eu estou só, não dou conta. Eu estou só com raiva. Eu estou só triste. Porque quando a gente não sei, pra mim isso funciona muito. Quando eu não verbalizo pra mim mesma, né? Não saio gritando por aí. Mas assim, gente, eu tô só triste. Acabou, é só isso que eu tô sentindo. Então eu só não estou dando conta. É só isso que eu tô sentindo. Então, nas manifestações do corpo, então provavelmente, né, elas entram do joelho, que foi o último exemplo. Então, assim, eu só não tô dando conta. Eu tenho questões na lombar. Então, E lombar eu lombar, sei que muita gente tem. Então, vamos finalizando é, para lombar. a lombar trabalha os medos e as inseguranças. Então, se doeu lombar, é interessante que eu pare e perceba em que cenário, em que contexto, onde na minha vida que eu estou me sentindo inseguro e com medo. E eu abro um parênteses, Marcelo, que isso é importantíssimo, que é a gente cresce uma sociedade onde medo é ruim, raiva é ruim, é visto como emoções negativas. Na minha área de atuação de terapias mais integrativas e holísticas, isso é muito comum. Raiva e medo é sentimento péssimo, sabe? De baixo Você escalão, atrai, você faz tudo sabe? É acontece. Se você sentir. horrível. Se E você você sente, e aí? isso faz parte da condição humana. Sim. E cada uma tem a sua função. O medo me protege, o medo me preserva, a raiva me ajuda a me localizar. Se eu estou com muita raiva de algo, isso vai me direcionar, entende? Vai me impulsionar.
A questão é como eu estou utilizando essa emoção. Mas nós crescemos em uma sociedade onde essas emoções são taxadas como sombra, Sim. como algo ruim. E na verdade é como eu estou usufruindo daquilo. E aí quando eu vou me conhecendo, percebendo o que é o autoconhecimento na prática, a raiva em mim me deixa triste. Uhum. A raiva em mim, eu fico estagnado, ao invés de explodir. Ou seja, eu conheci o que é a raiva em mim. E ela é só isso. E era só isso. Eu apliquei em mim essa autociência e não o autoconhecimento. Eu Perfeito. percebi em mim, dentro da minha individuação, da minha individualidade, dentro das minhas particularidades, o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo e melhor, amanhã isso pode estar completamente Completamente diferente. diferente. Eu vejo nas minhas escritas, eu escrevi que eu estou sentindo isso, isso, isso. No dia seguinte eu já estou sentindo outra coisa. Então, só para falar das emoções, fica aí a dica do filme Divertidamente. Para quem não assistiu, tem o Divertidamente 2 que vai sair, porque é exatamente para que as crianças entendam que as emoções fazem parte de quem somos. O nojo, que agora já sei que tem as novas, que eu já vi todas. Não vi o filme ainda, não saiu, mas o medo, a insegurança, a vergonha, tudo faz parte. Então fica a dica do filme. E aí, pra gente finalizar, uma dica como é que é? Tu tem um nome pra isso? Assim, para quando a gente tá se sabotando, uma coisa terapêutica, como é que eu chamo isso? Um recurso terapêutico. Recurso terapêutico. 2 recursos eu vou te pedir. Um da sabotagem, né, pra gente confiar mais. O que faz um recurso para que quem esteja ouvindo agora confie, assim, tem uma vozinha lá dentro gritando, confie e vai. E um do autoconhecimento para clarear tipo, quem sou eu nessa história toda? Ótimo, olha, um recurso que me vem de cara é a semente de girassol sem casca. Então nós chamamos de uma pega, que é com 5 dedos. Eu vou pegar a semente de girassol, eu levo à boca e faço uma mastigação prolongada, sentindo a saliva misturando com a semente para depois engolir. Quantas vezes o meu coração pedir, o tempo que meu coração pedir, quantos dias o meu coração pedir, mas é importante que eu faça isso com presença. E para quê? Isso ativa em nós o nosso brilho próprio, o nosso valor, o nosso autorreconhecimento, que é eu me acender, eu trazer à tona quem eu sou. Perfeito. E, dentro disso, eu dou a sugestão também do uso do mel em qualquer seja em um alimento, em uma bebida, puro, mas o mel trabalha muito o pertencimento, que é, para que eu estou falando disso, né? Que é para que cada indivíduo se perceba na sua própria vida, na sua própria história. Quando eu me percebo em mim, eu vou perceber as minhas emoções, que é o autoconhecimento. Eu vou perceber o que eu estou sentindo, o que eu quero, o que eu não quero. Então, me ajuda a voltar para mim, porque eu vou estar pertencendo a mim mesmo. E um bônus, talvez, que eu sei que esse é um recurso que grande parte das pessoas amam, que é chocolate. Principalmente o chocolate amargo, que ele trabalha essa intimidade consigo, que é função de quadril, de pelve. Então, eu estar à vontade comigo, eu estar nesse lugar da solitude, que é viver bem comigo mesmo, para depois eu viver com o outro, para depois eu viver com o social, com o coletivo. Mas esses 3 recursos me ajudam muito a separados, né? E é importante reforçar isso, que não são os 3 juntos ao mesmo ali. tempo, por favor. Então, você vai voltar a atenção para si. Você passa a viver bem com você. E é óbvio que a gente volta lá no início da conversa, que terão altos e baixos. Sim. É a inconstância do ser humano. É a mutabilidade do ser humano. E quanto mais a gente aceitar e reconhecer que somos variáveis, mutantes, inconstantes e humanos, eu acredito que mais a gente vai evoluir nesse lugar prático de autoconhecimento. Eu acredito, Marcela, que vai ser mais, eu acho que é essa palavra, vai ser mais eficaz. Maravilhoso. Quanto mais a gente se humanizar, mais eficaz serão os processos de autociência de cada um.
mais a gente muda. A gente aceita quem somos e as nossas inseguranças. Exato. Meu amigo, que bom que você está aqui comigo hoje, no primeiro episódio. Eu estou muito, muito, muito feliz em te ter aqui. Te agradeço por ser quem você é e agradeço por ser você do outro lado da mesa hoje. A gente vai caminhando para o final. Só quero lembrar que o João atende aqui em Belo Horizonte, na Casa Calma, mas ele também atende online, né, João? Para quem precisar, quem estiver assistindo isso ou ouvindo isso de qualquer outro lugar. Ele, inclusive, atende a minha filha, que mora em Milão. Então, maravilhoso, é muito bom ter a sua presença aqui. Eu estou muito, muito feliz em começar assim com o pé direito com você. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez e fico super honrado, né, em fazer parte desse processo de mudança. Talvez seja mais uma mudança na minha vida, na sua. Que a gente vá junto nessa mudança. Muito Exato. obrigada, meu amigo. Eu que agradeço.